Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional precisa implodir o seu modelo de gestão no departamento de futebol. Este modelo não deu certo, ele é perdedor. Com este modelo, o clube alcançou uma façanha. Foi eliminado de 2 edições da Libertadores da América na mesma temporada. Este ano, em 2021, foi desclassificado pelo medíocre time do Olímpia e jogou fora uma vaga que estava praticamente encaminhada para a Libertadores da América do próximo ano. A gente vai debater e analisar tudo sobre o modelo de gestão que impera no Internacional e que é um fracasso neste meu vídeo, que tem a força e o apoio da KTO. É a minha casa de apostas, a um cliquezinho de ser a casa de todos vocês. Eu já coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho para que todos vocês se inscrevam e conheçam a KTO.com, baita casa de apostas, referência no mundo de apostas esportivas. Utilizem o cupom promocional MENEGHETTI, com GHETTI, cupom que vai dar a vocês um bônus de 20% em cima do primeiro depósito. Tem muita coisa legal para que vocês conheçam na KTO, o link está no primeiro comentário. O Inter cometeu erros graves no departamento mais importante do clube, o departamento de futebol. Começou descartando o Abel, trouxe um técnico emergente, sem nenhum conhecimento da realidade do futebol brasileiro, o Miguel Ángel Ramírez, perdeu a preparação física por completo, tentou remendar isso com o Aguirre, que chegou motivado, conseguiu alguns resultados pontuais saudáveis, importantes, vitória contra o Flamengo, vitória contra o Fluminense, mais recentemente o Grenal, e nada mais do que isso fez. O Internacional é um fracasso em termos de futebol em 2021. E eu lembro a todos vocês que a atual gestão, presidida por Alessandro Barcelos, herdou um time que, em 2019, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Em 2020, foi vice-campeão brasileiro, disputando ponto a ponto, palmo a palmo na reta final com o Flamengo. Acabou relaxando, vacilando no final, permitindo que o Flamengo tivesse uma recuperação e conquistasse o título. Teve a questão da arbitragem, do VAR, o Inter teve alguns prejuízos, mas o fato é que o Inter, nos últimos 2 anos passados, o Inter disputou o título de competições nacionais. Copa do Brasil em 2019, batido pelo Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro de 2020, superado na reta final pelo Flamengo. Neste ano, o Internacional ficou a léguas, quilômetros distantes da disputa do título do Campeonato Brasileiro, mais uma vez perdeu o Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil foi eliminado na primeira rodada contra o Vitória, time de Série C no cenário do futebol brasileiro, e na Libertadores da América fez uma primeira fase titubeante contra adversários abaixo da linha do medíocre, reencontrou o Olímpia na fase de oitavas de final e bastou isso para ser alijado da competição. Pois agora o Internacional vai terminar este ano de forma melancólica, sendo desclassificado da próxima Libertadores da América. A chance é apenas matemática, mas pelo futebol, pela bolinha que o Internacional vem jogando, não há nenhum indicativo de que o Internacional consiga reverter na quinta-feira contra o Bragantino, torcendo ainda pela combinação de 4 resultados paralelos. Mas é pior do que isso. O Internacional teve uma ausência de comando efetivo e competente no seu departamento de futebol que grita. E isso é escancarado na tabela do Campeonato Brasileiro. Observem, o Internacional não é um problema de estar atrás do Fortaleza, do Bragantino, equipes organizadas que jogam também sem a mesma cobrança, ou mesmo do Fluminense, que não tem o elenco que o Internacional tem. Mas é inaceitável que um time como o Internacional, com uma folha de pagamento como tem o Internacional, fique atrás do América Mineiro, do Atlético Goianiense e também do Ceará. O Santos, no ano passado, disputou a final da Libertadores da América, está tentando se reencontrar, está na frente do Inter, mas esses times como Atlético Goianiense e Ceará, 2 rodadas atrás, disputavam fuga do rebaixamento. Observem que o Internacional hoje tem 48 pontos, Cuiabá e Bahia, o Cuiabá tem 46. Até domingo, o Cuiabá estava muito ameaçado pelo rebaixamento, e o Bahia, que tem 5 pontos a menos que o Internacional, é sério candidato ao rebaixamento, está lutando como pode para escapar. Então, o Internacional, por um empate e uma vitória, por exemplo, é que não está neste bolo com estas equipes chegando na última rodada, lutando pela sobrevivência na primeira divisão do futebol. E há problemas maiores. E quem assina
esta incompetência é o vice-presidente de futebol do clube, Emílio Papaleuzinho. Não só ele, acompanhado pelo diretor executivo Paulo Brax, que já mostrou não ter capacidade frente às necessidades e desafios do Internacional. O Inter vinha disputando títulos nacionais e neste ano pode ficar, inclusive, sem a vaga, é bem provável, na Libertadores da América do próximo ano. Erros recentes e pontuais da ausência de comando e de liderança do Papaléu e do Brax à frente do futebol do Internacional. O episódio Paulo Paixão, por exemplo. O Inter considerou que apenas o desligamento, aceitar o pedido de demissão de Paulo Paixão resolveria o episódio. Tolice. Era óbvio que isso deixou um rastro de pólvora dentro do vestiário, gerando um gigante descontentamento do grupo de jogadores. Vocês acham que os jogadores que conhecem o Paixão, conhecem o Aguirre e já tinham uma relação sobre um certo atrito com os dirigentes colorados? É verdade que mais com o João Patrício Hermann, que deixou o clube, mas os jogadores nunca aceitaram aquela forma de Abel sair. Você acha que os jogadores imaginavam que aquele era um pensamento exclusivo do preparador físico ou do coordenador da preparação física, Paulo Paixão? O próprio Paixão, nas mensagens de WhatsApp que vazaram, acabava dizendo: não, a gente tem conversado com o presidente. Ou seja, a direção, então, poderia até não concordar, isso não foi dito pelo Paulo Paixão, mas estava ciente daquela falta de intransigência do grupo colorado, que um jogador foi taxado como um enganador, o Bosquilha. É óbvio que isso incomoda qualquer grupo. Grupo de jogadores costuma ser corporativo, costuma fechar. Observe o que está acontecendo no Grêmio, que o vestiário tomou conta das ações e é um vestiário sem liderança saudável. Pois o Internacional, que não tem grandes lideranças dentro do vestiário, se incomodou com aquilo. E os dirigentes não tiveram competência, capacidade, ou talvez não tenham sequer enxergado o problema. Uma outra situação que talvez seja ainda mais escancarada e talvez mais fácil de percepção para todos vocês que me acompanham. O assédio da seleção uruguaia no Diego Aguirre. A gente deve ter um desfecho disso na quinta-feira. Logo que surge esse assédio, com o Oscar Tabares balançando no cargo, o que faz o vice-presidente de futebol do Internacional? Emílio Papaleuzinho, em entrevista coletiva, diz que Aguirre tem contrato com o Internacional para cumprir até o final do ano de 2022 e este assunto está encerrado. Como se pudesse encerrar um assunto com uma simples nota, uma declaração um pouco mais forte na entrevista coletiva. Nada disso. Depois o Tabares caiu e continuou o assédio. E aí veio o pior. Quando Aguirre descobriu que ele não era o ficha 1 e que o ficha 1 segue sendo, e na quinta-feira a gente deve ter um desfecho, o atual técnico do River Plate, Marcelo Gallardo. Consequência, o treinador do Internacional entrou numa evidente depressão. Um abatimento que é claro que chega no grupo de jogadores. O ambiente ferve, pro bem ou pro mal. Quando o jogador percebe, puxa vida, mas o meu treinador já está pensando na seleção do país dele em 2022. Não, o meu treinador está abatido porque ele não é o top 1, ele não é o ficha 1 para ser contratado pela seleção do Uruguai. Isso é um agente desmobilizador no vestiário. E tanto o Papaléu quanto o Paulo Brax tinham a missão e a responsabilidade de reverter isso, de agir. Mas o Papaléu achou que com uma declaração sua numa entrevista coletiva, isso seria resolvido e é óbvio que não foi. O presidente Alessandro Barcelos, que errou no seu começo de gestão, tirando o Abel, colocando o Miguel Ángel Ramírez, trazendo um preparador físico da segunda divisão do futebol espanhol, não tem o direito mais de errar. Ele tem que acertar. E é preciso que ele imploda, que ele mude, com respeito às pessoas, ao Paulo Brax, ao Emílio Papaleuzinho, que são grandes figuras, trabalhadores. Ninguém aqui está rotulando que eles não trabalharam. O que eu rotulo é que eles foram, diante desses problemas que eu citei, excessivamente passivos. E talvez, em alguns casos, omissos, não tiveram competência para resolver. O presidente Barcelos, cabe a ele, ao seu conselho de gestão, uma posição firme, uma troca no comando, que venha de cima para baixo, que tenha interferência nos dirigentes do futebol, no executivo, no cargo político de vice-presidente, na comissão técnica. O Inter não tem mais o direito de errar com o treinador. E por fim, e talvez não menos importante, no grupo de jogadores. Vocês lembram o que eu disse ao final da gestão de Medeiros, começo da gestão de Barcelos? O Internacional precisa agregar
ao seu grupo de jogadores, atletas com envergadura, que eu defino jogador com envergadura, é aquele jogador que já tem uma experiência suficiente e que participou de conquistas em outros clubes como protagonista e não como reserva ou como coadjuvante. O Inter precisa ter no seu elenco jogadores acostumados a colocar faixa, jogadores que sejam intransigentes diante da dificuldade e do mau resultado. Felipe Melo seria um exemplo disso, não apenas um jogador. Aliás, o Paulo Paixão falou, não basta ter 2 ou 3, tem que ter 6, 7, 8, metade do time a fim de reverter uma situação de desvantagem. O Internacional não tem isso. O Inter tem pouquíssimos atletas com esta capacidade. Talvez o Tyson seja o único. Então, o presidente Barcelos que faça a intervenção de forma assertiva, enérgica e o mais rápido possível, porque o final do ano de 2021 tem sido melancólico para a torcida do Internacional. O Inter conseguiu entregar uma vaga de pré-Libertadores da América para equipes como América, Atlético Goianiense e Ceará. 1 ou 2 deles poderão estar na Libertadores e o Inter está caminhando para a Copa Sul-Americana. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem um like. Agora todo mundo vai passar na KTO, kto.com, utilizando este cupom promocional aqui, Meneghetti, cupom que vai dar a todos vocês um bônus de 20% em cima do primeiro depósito. Vão lá conhecer a KTO, os caras são craques. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.